Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Sintam-se acolhidos por ela. Então, como de costume, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo de número 11, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo. Então, esse capítulo ele começa já com uma pequena história de um fariseu, então, que ele tenta, ele começa a testar Jesus, se aproxima de Jesus, e vocês sabem que os fariseus, eles eram chamados doutores da lei naquela época, eram judeus, e também eram conhecidos como escribas, que eram aqueles que conheciam a escrita, sabiam escrever. Então, mas eles tinham um grave defeito que era dividir, Eles não tinham a questão da concórdia como Jesus. Eles gostavam de segregar, de dividir as pessoas. Então, eles faziam isso, de testar Jesus. Hoje em dia, a gente sabe como se fosse uma pegadinha, que as pessoas fazem. Então, um fariseu, ele se aproximou de Jesus e perguntou, então, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele respondeu, dessa maneira, e demonstrando a lei do amor, em relação àquele fariseu, mesmo sendo testado, mesmo sendo segregado naquele momento em relação ao seu conhecimento, ele foi e demonstrou todo o seu amor, em relação ao próximo. Vocês sabem que em Porto Alegre existe um grupo de pessoas que se chama Cozinheiros do Bem. E esse grupo de pessoas, eles se reúnem à noite e doam viandas de alimentos para moradores de rua, no intuito de poder saciar a fome dessas pessoas. E mais que isso, dando um pouco de amor, pela maneira como eles tratam essas pessoas. Eles não se dirigem a essas pessoas de qualquer maneira. Eles entregam, de uma forma carinhosa, desejando uma boa refeição. Então, isso é uma maneira de amor ao próximo. É um exemplo de amor ao próximo que a gente pode tentar, fazer no dia a dia. Não está difícil, não está longe de nós fazer pequenas ações no nosso dia a dia em relação ao próximo. Então, amar ao próximo como a si mesmo, a gente pode se perguntar qual é o limite de amar ao próximo. Qual é o limite do próximo? É a nossa família? É a nossa vizinhança? É a nossa escola? É o nosso trabalho? São os nossos amigos? Não. O que Jesus nos mostrou é que é toda a humanidade. Então, nesse sentido, quando a gente faz alguma coisa a uma outra pessoa, quando a gente trata uma pessoa bem, a gente também está querendo ser tratado bem. A gente trata o outro da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. Esse é um princípio básico. Isso não está só na ética que a gente aprende nas escolas. Isso é uma ética, uma moral deste código de conduta que Jesus nos deixou. E que vale até hoje, mais de 2000 anos.
Hoje a gente sabe que a sociedade ela está com que aquilo que a gente chama de esterilidade do coração humano, né? Muitas vezes a gente quer se aproximar de uma pessoa, a gente quer trazer um consolo, amar alguém, se aproximar de alguém. E o amor não é aquele amor que eu digo no sentido vulgar do termo. É um amor incondicional, é um amor de fraternidade, né? Aquele amor que Jesus nos colocou. Então, a gente sabe que se as coisas estão dessa forma, o exemplo que ele nos deixou é que a gente fosse o exemplo, né? Começa por nós, por cada um de nós. Porque a gente assim está amando no sentido profundo da palavra, não apenas amar da boca para fora, né? Ou dar uma esmola da boca para fora de qualquer maneira, mas sim sentir a dor do outro. Quando a gente consegue fazer isso, a gente está um pouco mais próximo daquilo que o Mestre Jesus nos deixou, né? Então, o egoísmo, ele muitas vezes a pessoa que é egoísta, ela acha que ela está tirando alguma vantagem, no sentido de que ela está em primeiro lugar. E o egoísta é aquele que adoeceu seu coração, né? Porque a gente sabe que existem fases do ego também, fases de amor, o amor próprio, o amor à outra pessoa, até o amor mais transcendente, que é aquele que nos liga a Deus, aquele amor que nos dá um significado mais profundo da existência, que a gente se pergunta por que a gente está aqui, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai. E esse amor, então, é um amor que é o amor indivíduo para um amor coletividade. E esse amor a gente pode aprender também, né? Se a gente não sabe tudo e a gente está aqui para aprender, porque a Terra é um local, né? Uma escola, é um local onde a gente aprende coisas, se desenvolve moralmente, e todos nós estamos aqui da mesma forma, né? Do mesmo jeito, unidos por esse grande laço de amor e de fraternidade. Então, a caridade que eu trago aqui do capítulo, ela é esse amor em ação, é um amor em movimento. Quando a gente coloca as forças da alma em prol de alguém. E isso é maravilhoso, porque existem estudos, né, que falam que quando a gente faz uma caridade, faz uma doação, se doa para alguém, o córtex pré-frontal, essa parte mais nobre do cérebro, ela é acionada e produz uma série de substâncias de recompensa. Então, nós mesmos que ajudamos as outras pessoas, acabamos bem. Por isso que muitas pessoas que falam, né, que fazem um trabalho voluntário e ajudam e conseguem se sentir próximas das outras pessoas, se sentem tão bem com isso. Então, eu finalizo para vocês com um trecho de Chico Xavier, que foi o amor em pessoa, né, o amor incondicional, o amor transcendência, que diz mais ou menos assim: se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da humanidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso em apenas uma vida, repetiria para mim mesmo
e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, porque amor é esquecimento de si mesmo, porque amor é nada pedindo para si mesmo. Chico Xavier, que assim seja.